Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Bom dia. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Alô, ouvintes! Vocês estão aí em sintonia? Nós estamos aqui em sintonia com você. Esperamos que vocês tenham passado muito bem desde o nosso último encontro até agora. Hoje nós temos bastante assunto, é um programa bastante interessante, assim como todos os outros, e vamos falar do amor. Ah, o amor! Você que está nos ouvindo, acha que o amor acaba? Ou é daquelas pessoas que acha que o amor nunca acaba e que tudo passa? É um assunto interessante. Vamos falar também sobre desaprovação, crítica. Você se sente constantemente desaprovado ou criticado? É um outro assunto que a gente vai abordar aqui, o Teco vai discorrer e a gente vai bater um papo sobre isso. Então, não saiam daí, pois além destes assuntos, a gente tem os nossos quadros, né? A mensagem do tarô, criando sua sintonia, nós temos convidados e muito mais. Então, fiquem conosco até o final do programa e vamos que vamos para mais um dia, para mais um programa. Esperamos que a gente consiga levar até vocês a harmonia e bem-estar. E aí, Bruna, como é que você está? Tá tudo bem? Tudo bem sim, David. E você? Tudo certo? Esperamos também que todos os ouvintes estejam bem. Olá a todos. Que vocês estejam aí na casa de vocês, em segurança, em paz e em muita harmonia, desde o momento em que nós nos encontramos do último dia até hoje. E assim permaneçam, tá certo? Para você que quer participar do nosso programa, você pode fazê-lo através do chat do YouTube, que está rolando agora aí no momento da exibição do programa. Deixa sua mensagem, coloca sua data de nascimento, sua pergunta. Você pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Também pode participar através das nossas redes sociais, o Instagram, que é o @vocêemsintonia, e o nosso Facebook, que é o Você em Sintonia. Muito bem, Bruna. E se você está aí assistindo, ouvindo o nosso programa pelo YouTube, aproveita, se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece. Sempre que tiver alguma postagem nova, vocês receberão aí a notificação. Tá certo? Agora, Teco, já vamos falar aqui sobre a mensagem do dia, né? Então a gente sempre começa o programa muito legal, com bastante harmonia, e você sempre traz uma mensagem, um pensamento, alguma coisa muito bacana pra gente. E tenho certeza de que você preparou alguma coisa bem especial para hoje. Então, Teco, manda lá pra gente o que você trouxe para nós. Olá, amigo ouvinte. Hoje vamos iniciar o nosso programa com o pensamento de um grande mestre, o mestre Maharaj, um homem extremamente sábio e, por ser sábio, colocava as coisas com beleza e simplicidade. Peço que você me acompanhe num pensamento belíssimo do mestre. Ele diz assim: chega o momento em que tentamos entrar em contato com o nosso coração. Tentamos descobrir algo sobre nós mesmos que não seja um pensamento. Não é fácil deixar a mente de lado, mesmo por um breve momento. Mas é exatamente isso que precisa acontecer na vida de uma pessoa, caso ela queira ser simples o bastante para se aproximar de si mesma. Muito bonito, maravilhoso. E ele no final diz: isto é vida. Um pouco mais adiante ele diz: esta magia só entra em nossa vida se for convidada.
ela não nos invade. Desfrutar o tempo que tenho, admirar a beleza da existência, em vez de me defender. Estas são as coisas para as quais posso me soltar completamente. O Mestre nos convida a celebrar a vida. Num momento tão difícil, talvez o que todos esses mestres tenham a nos dizer seja: valorize a vida. A vida, não a vida física, né? Que também tem que ser valorizada e respeitada, mas a vida imortal, a vida essência, a vida que faz a gente viver com alegria, com satisfação, com dedicação e faz com que a gente busque as coisas mais elevadas, não é? Muito obrigado, vamos começar o nosso programa. Sensacional, Teco. Muito obrigado por essa mensagem maravilhosa. Agora, já começamos com algumas participações, Teco. Tivemos aqui a participação de uma ouvinte de São Paulo, a dona Laura Rodrigues, que direcionou o seguinte caso para que a gente converse. O amor pode acabar? O amor morre, Teco? Ela relata o seguinte: quanto mais o tempo passa, mais distantes ficamos um do outro. Raramente conseguimos conversar e quando conversamos, falamos de assuntos da casa, como compras, arrumar ou consertar as coisas e etc. Estamos juntos há 26 anos e não sei mais o que somos um para o outro. Tenho muito medo do que isso pode ser. E aí, Teco, o que você pode dizer pra gente? O que você pode dizer aí para dona Laura Rodrigues sobre este caso que ela nos traz, perguntando se o amor pode acabar? Olá, dona Laura Rodrigues, aqui de São Paulo. Obrigado por escrever, obrigado pela sua mensagem espontânea. E você, ouvinte que nos acompanha, faça como a dona Laura, escreva para nós. Vamos compartilhar aí alguma situação, algum sentimento que você esteja vivendo. Vamos dividir. E à medida que aqui a gente desenvolve um comentário sobre o seu depoimento, sobre a sua mensagem, as outras pessoas que estão ouvindo também podem acompanhar e aproveitar tudo isso. O rádio tem muito essa função. A dona Laura, antes de tudo, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Ela pergunta para nós se o amor acaba, se o amor morre. Vamos começar de uma forma bem simples, dona Laura, porque as coisas são simples. Nós é que complicamos elas, né? O conceito de nós, né? Mas, na verdade, no meu modo de ver, eu sempre digo a você, ouvinte, que eu tenho as minhas formas de colocar as coisas, de vê-las, e é desta forma que eu atuo, dessa forma que eu vivo e trabalho, né? No meu modo de ver, dona Laura, o nós, ele tem também dois lados, como tudo, quase tudo aqui na nossa vida de seres humanos. Existe um nós que talvez seja o eu e o você, né? Junta o eu e você, vira um nós. Mas tem um nós muito mais amplo que este, que é o nós que coloca duas pessoas juntas para alguma troca, para algum intercâmbio. É como se duas pessoas, o eu e o você, se unissem, se aproximassem e a partir dessa aproximação eles buscassem coisas em comum. E o que é interessante nesse nós, que não é apenas a união de duas pessoas física, é que geralmente esse tipo de troca que pode acontecer entre amigos e namorados e casais, né, é uma troca que transforma, que muda. No fundo, eu acho que nós, seres humanos, buscamos por isso. Nós precisamos a transformação, seja a partir do outro. Agora, tem esse nós que para mim tem um significado mais amplo, que é quando a gente tenta juntar-se para buscar coisas em comum. O que acontece? Muitas vezes a gente junta, a gente se casa, por exemplo, como foi o caso da dona Laura. E a gente foi, no decorrer da relação, buscando coisas em comum, dividindo, se transformando, somando, vivendo, coisas boas, coisas mais difíceis, enfim. Mas com o tempo a gente vai guardando ressentimentos, vai guardando mágoas, vai guardando rancores, e isso tudo muitas vezes também está envolvido com culpa,
e outras coisas que aparecem nas relações de troca, mesmo que elas estejam aí em busca de situações em comum, como eu falei, né? Vamos criar os filhos, vamos compartilhar o amor que temos um para o outro, mesmo nessas situações que são favoráveis, fortes, positivas, existe o nascimento e o surgimento de momentos onde rancores, como eu disse, mágoas, ressentimentos acabam aparecendo. Nesses casos, esse nós que na maior parte das vezes trouxe um intercâmbio, trouxe mudanças e crescimento, tanto para um quanto para o outro, esse nós às vezes traz uma espécie de uma couraça. É como se as pessoas se fechassem, né? É como se as pessoas ficassem mais blindadas. Então, naquele momento, aquele nós já não é mais esse nós de intercâmbio, já é esse nós, o eu e o você novamente, né? Já seria a soma, não sei se é o nome certo, do eu e o do você. Nós já vamos nos tornando pessoas mais preservadas, a gente já se priva. Costumamos usar o termo de fronteira. Então, esse nós começa a ter uma fronteira mais delimitada do que antes existia. Mas acontece uma outra coisa interessante. A fronteira aparece, eu começo a ficar meio que distante, frio. Muitas pessoas me falam, Teco, meu marido anda muito frio comigo. Será que ele ainda me ama? E nesse momento onde eu vou criando esta fronteira, esta barreira, essa couraça, né, essa blindagem, também existe um outro movimento ao mesmo tempo. Existe alguma coisa além desta fronteira que eu quero, que eu preciso. Então os casais, na maior parte das vezes, eles ficam juntos porque ainda existe uma chama e ainda existe alguma coisa que une os dois. Eles não conseguem saber direito o que é, eles não conseguem definir, mas eles percebem que talvez exista alguma coisa que ainda nos una. E aí eu escuto assim, da minha parte eu ainda gosto dele, mas eu não vou falar isso pra ele porque eu acho que ele não tá nem aí comigo. Essas são as couraças que eu estou me referindo, dona Laura. Mas mesmo nesta situação que a gente vai se fechando, a gente vai se blindando daquela pessoa que a gente vive junto, que a gente ama, a gente no fundo também tem um outro movimento que é contrário a esse. A gente percebe que tem alguma coisa lá que eu quero. Eu queria que ela desse mais atenção, eu queria que ela às vezes me abraçasse, eu queria. Só que eu tô blindado e eu tô aqui fechado, eu não vou falar sobre isso. O outro dia nós tivemos a oportunidade num programa de falar sobre o orgulho. Então, a essa hora, o meu orgulho é acionado. Eu falo, não, eu não vou dizer que da minha parte eu ainda espero muito dela. Eu vou continuar fechado dentro de mim. E aqui entra um aspecto do corpo físico. A dor, né? Nós temos dor e a dor chama atenção. Os médicos mesmos dizem isso, né? A dor é um veículo de chamar atenção para alguma parte do corpo. Quando eu faço o quê? Uma blindagem, uma fronteira, e eu demarco o território, eu fecho as minhas barreiras para a pessoa que até então eu amava, é porque eu quero provocar dor nela. Pode ser até inconsciente, mas eu estou buscando provocar dor naquela pessoa. E por que eu quero provocar dor nela se eu a amo? Porque eu quero chamar atenção. Eu quero dizer, você está me machucando. Você está fazendo eu me sentir desconfortável. Eu vou fechar minhas fronteiras. Eu já não sei se você me ama. Eu já não sei se você me quer. Então eu prefiro também ficar aqui fechado, distante de você. E nessa hora eu estou justamente chamando um pouco da atenção dele através da dor. Eu quero que ele sinta um pouco do que ele está provocando em mim. Em resumo, os casais vivem verdadeiros impasses. O amor pode acabar? Eu acredito que sim, já acompanhei muita gente onde o amor, por algum motivo, acabou. Mas em grande parte das vezes ele não acaba. Ele fica ali adormecido, guardado, no meio de tantos impasses, de tantos ressentimentos, de tantas dores. Qual é a saída, qual é o antídoto para isso, não só para a dona Laura, mas para você que está me ouvindo aí, que está me acompanhando? Espontaneidade.
né? Eu preciso ser autêntico. Primeiro, descobrir o que está realmente acontecendo comigo. Porque não é só pelo fato de eu estar magoado e me fechar que eu estou resolvendo o problema. Ser espontâneo, né? E na espontaneidade vai acontecer uma coisa interessante. De quando em quando, todo casal devia, no meu modo de ver, fazer uma pergunta. Não um para o outro, mas para si próprio. O quanto eu preciso dele. Eu acho, dona Laura, que a senhora está me dizendo que existe aí um casal. Existe aí um relacionamento. Eu já vi muito isso em consultório. O quanto as pessoas se distanciam e vão se blindando. Por quê? Porque a vida traz ressentimentos, mágoas, desapontamentos. E aí eu me fecho para me defender, para me proteger. E ao mesmo tempo que eu estou fechado, eu também estou, de uma certa forma, criando uma dor no outro, como eu disse, né? Eu acredito que no caso da senhora, e talvez no caso de muitos dos ouvintes que estejam nos acompanhando, é hora de perguntar para si próprio o quanto eu ainda preciso dele, o quanto eu ainda preciso dela. O amor, ele é um sentimento extremamente necessário. É o amor que transforma e faz a gente crescer, sem dúvida nenhuma. Mas ele também é um sentimento muito difícil de eu lidar. Se eu começo a achar que não estou sendo amado, que não estou sendo respeitado, que não estou sendo valorizado, eu me fecho, eu me torno agressivo e muitas outras atitudes desse tipo eu posso vir a tomar. Antes de qualquer coisa, antes da senhora perceber ou tentar entender se o amor acaba, se o amor não acaba, no caso da senhora eu acho que não é nada disso. Eu acho que no caso da senhora está na hora de mais espontaneidade. Precisamos um do outro. Espero ter ajudado, um grande abraço e obrigado pela mensagem. Pois é, Teco, a reflexão ela é bastante profunda, bastante interessante, e aí eu vou contribuir com algumas formas de ver este assunto, né? No meu ponto de vista, né, se o amor acaba ou não acaba, eu acho que não tem uma resposta binária para isso, né? Cada indivíduo carrega suas impressões através de sua vivência. Para muitos, o amor pode acabar, né? Para outros não acaba, enfim. Não há verdade absoluta, né? Vejam por que digo que não é uma resposta binária. O amor não necessariamente pode acabar, mas ele pode se transformar ao invés de acabar, né? A questão é que em muitos casos vira raiva, ressentimento e qualquer outro tipo ruim. Isso acontece somente quando o respeito acaba. Veja, eu disse respeito, né, e não amor. O respeito acaba, né? A partir deste momento que o respeito acaba, uma pessoa começa a agir de forma inescrupulosa, por exemplo, traindo e etc, né? Vai acabar criando um sentimento no parceiro de raiva, ressentimento, revolta e etc. Então digo, para que esperar chegar nessa situação? Se ao invés de agir desta forma, tentar transformar o amor em carinho eterno, respeito, amizade. Ninguém é obrigado a conviver com alguém, mas eu acho que tem que ter a hombridade em conversar, esclarecer que o sentimento não é mais o mesmo e que a separação pode ser a melhor alternativa, né? Isso tudo antes de fazer ou cometer qualquer ato desrespeitoso. Dar a oportunidade de a outra pessoa falar o que sente antes de tomar qualquer atitude. Outro ponto fundamental: não esperar que a chama enfraqueça até apagar, né? Durante a vida. Então a gente precisa cultivar isso, né? Então o diálogo constante é importante. Falar e ouvir, sempre com respeito. Na minha opinião, este é o caminho para que, se tiver que transformar o amor, que seja em algo bom para ambos. E você, Bruna, o que você acha
dessa história de amor pode acabar ou não? O que você pode dizer aos nossos ouvintes? Olha, eu acho que os dois meninos aqui deste programa já contemplaram com todas as possibilidades a definição e orientação para este caso. Eu acho que neste momento eu não tenho nada a contribuir que enriqueça mais do que você, David e Teco já contribuíram, né? Mas, dona Laura, penso que assim, né, como a senhora nos relatou seu caso, outros ouvintes também devem viver a mesma situação, devem ter se identificado com a sua história. A gente ouve e acaba se identificando, aposto que muitos deles se identificaram. E realmente, quando a gente está vivendo relações de todos os tipos, a gente pode estar sujeito a cair num desgaste, né, criando diversas feridas em nós e nos outros. Então, assim como o Teco disse, o David também comentou, eu acho que cabe sim uma reavaliação, sempre que a gente achar necessário, né, para procurarmos entender o que se passa em nós e também no outro, tá bom? Muito boa sorte para a senhora e obrigada pela sua participação. Muito bem. E vocês, nossos queridos ouvintes, o que acham? Escrevam aí, mandem uma mensagem pra gente, né? Participem, façam seus comentários, para que a gente enriqueça cada vez mais aqui o nosso programa, ok? E hoje temos aqui uma novidade para todos os nossos ouvintes. Temos uma participação muito especial da Cris Silva. Ela é terapeuta holística e reikiana master. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu, Cris? Hoje sabemos, né, que o reiki está bem difundido em todo o mundo e não é diferente aqui no Brasil, né? E com a sua participação, Cris, a partir de hoje, teremos a oportunidade de conhecermos mais sobre o reiki, não é isso? Até porque já tivemos perguntas de ouvintes justamente sobre reiki, olha que curioso. Por exemplo, a Suzy Gomes de Sumaré, muito obrigado, viu, Suzy, por sua participação, nos escreveu dizendo o seguinte: sinto-me deprimida e para baixo boa parte do meu tempo. Já tentei diversos tratamentos, mas sem sucesso. O reiki pode me ajudar neste caso? Então, Cris, bem-vinda mais uma vez, e essa pergunta então é direcionada a você, né, que é aí reikiana master. Então, o reiki pode ajudar no caso de uma pessoa que vive deprimida e se sentindo para baixo? Olá, Teco, olá, David, os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Suzy Gomes de Sumaré, né? Em relação à sua pergunta, o reiki pode ajudar em qualquer situação, não somente em casos de depressão. O reiki é, acima de tudo, uma energia que vai atuar, né, para a harmonização energética do corpo e da alma, tá? Então vai atuar nas emoções, vai atuar na forma como você vai agir diante das situações. Então ele vai purificar você, para te reequilibrar, vai te dar uma sensação de paz, de tranquilidade, promover insights importantes, né? Atuar no teu processo intuitivo, fazer com que você se sinta mais calma, mais protegida. Então o reiki sim pode te ajudar grandemente nessa situação. Olha, Cris, muito legal sua participação, a gente agradece muito pela sua contribuição aqui para os nossos ouvintes. Aposto que muitos deles gostaram aí da resposta e também vão querer aprender mais a respeito de reiki e todas as outras terapias nas quais você conhece e você trabalha, tá certo? Então, muito bem-vinda também novamente. E nós também temos hoje a participação da nossa especialista em constelação familiar, que é a Val Ribeiro, que está sempre aqui conosco nos nossos programas, e também temos uma pergunta direcionada para ela. Uma ouvinte de São Paulo, a Maria Augusta, enviou a seguinte pergunta para nós. Ela conta que ela tem sérios problemas para confiar nas pessoas. E ela quer saber se a constelação familiar pode ter uma resposta para isso, né? Para essa falta de confiança que ela sente nos outros. Então, Val, o que você pode dizer para nós, para Maria Augusta, a respeito desse caso? Olá, David, Bruna, olá, ouvintes.
Maria Augusta, de São Paulo. A constelação familiar tem um olhar, neste caso, para que você possa ampliar sua consciência na busca pela confiança. De modo amplo, temos que, na infância, abrir mão em certo momento para crescer. Abrir mão de quem é responsável por nós. Como isso aconteceu na sua infância? Como foi sair da segurança de vida dos pais? Pode ter surgido um medo desta mudança. Quando criança, nós temos uma postura passiva. Mas para amadurecer e seguir na vida, precisamos confiar. Confiar na incerteza para amadurecer. No seu coração não existe nenhuma ausência de seus pais. Eles são grandes e você é pequena. Para caminhar na vida, o que você recebeu com gratidão e concordância é a sua base de confiança. Deixa transbordar, Maria Augusta, o sentimento de que você não está sozinha. Nós não estamos sozinhos. Assim, nosso olhar fica mais aberto para poder acolher os sentimentos e seguir na vida. Como adulto, como gente grande e seguro, com nossos pais no coração. Muito legal, Val. Hoje nosso programa está bastante interessante, temos bastante assunto, bastante participação, né? E agora temos também, como sempre, um pedido aqui de data de aniversário, né? Para saber das características dos nascidos no dia de seu aniversário. E esse assunto é com o Teco, né, Teco? A Vanessa Libardi, de São Paulo, nasceu no dia 8 de março. O que você pode dizer, né, de características aí do perfil dos nascidos no dia 8 de março, Teco? Vanessa, um abraço, obrigado pela participação e sempre digo, escrevam sempre para nós, façam como a Vanessa. Pessoas no dia 8 de março, como a Vanessa, elas são muito talentosas, são pessoas que têm muitos recursos próprios, recursos pessoais. E é justamente por aí que eu comecei, Vanessa, porque pessoas do dia 8 de março, elas se inclinam a procurar uma sintonia com a vida. É como se elas tivessem uma necessidade diferenciada de criar uma realização pessoal, de conquistar alguma coisa a partir dos próprios recursos, a partir da inteligência, da capacidade de desenvolver alguma coisa por conta própria, porque tem muita habilidade, muito talento nas pessoas, como eu disse, do dia 8/3. Ao mesmo tempo que vocês buscam essa realização pessoal, vocês também estão, paralelo a isso, se descobrindo, que é outra característica muito forte nas pessoas do dia 8/3. Eu quero me conhecer, eu quero me descobrir, eu quero ter uma relação prazerosa, satisfatória com a vida. São ambiciosos, mas são ambiciosos não no nível de uma conquista material, de um título. Podem até ter essa ambição também, mas a maior ambição de uma pessoa do dia 8/3, ela acaba se inclinando para esta parte de realização pessoal. Então, de repente, você pode ser uma professora, pode ser uma terapeuta, pode ser uma comerciante, mas você vai perceber que você quer pôr os teus talentos nisso, você quer desenvolver o teu lado de recursos pessoais, o quanto você tem capacidade, e você quer um resultado, você quer uma conquista. Este resultado, como eu disse, é muito maior na questão de realização. São, lógico, muito inteligentes e tem que tomar muito cuidado com relação a ficarem perdidos nesse jogo mental e não tomarem iniciativas e não acreditarem tanto assim na capacidade que vocês têm de ir para cima, de agir. Vocês são bastante competentes nesse sentido. Eu acho que tem um lado meio que trator, de ir realmente de encontro àquilo que você acredita ou busca. Vanessa, o lado amoroso é interessante.
você tende a querer ou a buscar homens que você admire. Mulheres do dia 8/3, como é o caso da Vanessa Libardi, ela vai precisar ter uma relação de admiração pelo parceiro. Ela vai precisar ter uma relação de companheirismo com o parceiro. Ela vai exigir da pessoa que estiver com ela, mas ao mesmo tempo ela também vai dar dedicação, responsabilidade, companheirismo, confiabilidade. Esses são os termos não só para a vida profissional de uma pessoa do dia 8/3, mas também justamente para a vida afetiva. Uma última coisa, se você puder, toma cuidado com a possibilidade de você ficar mais fechada, de você não se colocar tanto, não permitir que as pessoas descubram um pouco mais a seu respeito, né? E cuidado também com o seu lado emocional. Procure aceitá-lo, ouvi-lo, percebê-lo, respeitá-lo. Não colocar ele sempre sufocado pela sua capacidade mental, que é muito acentuada. Muito bom, Teco, que legal. Tomara que a Vanessa, então, tenha se identificado com as características, e você, ouvinte, que também gostou dessa participação, dessa avaliação do perfil aí que o Teco faz dos nossos ouvintes, pode mandar para nós a sua data de nascimento, seu nome e o local de onde você fala, que o Teco também faz a sua análise e a gente divulga aqui nos nossos programas, tá certo? Pode participar através do WhatsApp e através do nosso YouTube, no nosso chat. E hoje nós vamos falar de um ouvinte muito especial e que faz um pão caseiro delicioso, Bruna. Estamos falando do seu Toninho do Pão. Ele tem até página no Facebook, que é Seu Toninho do Pão e Cida Docinho. Anotem aí, ouvintes, Seu Toninho do Pão e Cida Docinho, página do Facebook. Ficou com vontade de um pão gostoso, né? É fácil. Se você é de Nova Odessa, ele entrega aí na sua casa todos os dias. Pode fazer um pedido pela página do Facebook, e se você quiser algum detalhe, alguma informação adicional, manda pra gente aqui no programa um WhatsApp e a gente passa pra você aí o contato dele. Né, Bruna? É isso mesmo, o pão do seu Toninho é realmente maravilhoso, a gente já experimentou, já comprou e é feito com muito carinho, muita dedicação, é um trabalho muito bem desenvolvido, né? Eu quero mandar aqui um abraço pro seu Toninho e agradecer aí a ele pelos pães maravilhosos que ele produz. E muito obrigado, seu Toninho, por ser um ouvinte nosso, assíduo, por mandar mensagens pra gente constantemente, a gente fica muito feliz com isso, viu? E temos também aqui, nós vamos falar também, com um imenso prazer, inclusive, de uma prestação de serviços que nós temos aqui em Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestações de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha só que legal que eles fazem. É uma conta no Instagram que eles têm de divulgação de serviços e produtos aqui de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e também para os participantes de um modo geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, não é? Eu acho muito legal sim. Então anota aí, olha, @divulga.novaodessa, né, Bruna? É isso aí, David. A página é bem interessante, tem dicas ótimas sobre produtos e serviços aqui da nossa região de Nova Odessa, Sumaré, enfim. E os ouvintes podem lá obter várias informações interessantes. Eu quero mandar um abraço para a Águida, né, que foi a pessoa com quem eu conversei, que é muito, muito bacana, muito solícita e muito prestativa. Um abraço, viu, Águida? Abração, Águida. Muito obrigado também por nos acompanhar aqui no nosso programa Você em Sintonia. E rapidinho, né? Como quando as coisas são bacanas, passam bastante depressa e já chegamos na hora do intervalo. Mas não saiam daí, a gente vai tomar uma aguinha, né? E volta já já. Você está ouvindo Você em Sintonia, o seu momento de bem-estar.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Você em Sintonia. Para você que está chegando agora e perdeu o primeiro bloco, hoje nós tivemos a mensagem inicial do Teco, que era um pensamento de um mestre, uma mensagem bastante interessante. Depois, se você quiser ouvir o nosso programa novamente, é só clicar lá no link do YouTube e ouvir desde o início, certo? Tivemos aí uma pergunta da dona Laura Rodrigues a respeito de se o amor acaba, o que acontece, enfim. Tivemos também a participação das nossas especialistas e parceiras aqui do programa, a Cris Silva falando sobre Reiki e a Val Ribeiro falando sobre constelação familiar. Também tivemos a data de aniversário da Vanessa Libardi. O Teco traçou aquele perfil dos nascidos do dia 8 de março. E agora, David, no segundo bloco, o que nós temos aí na sequência do nosso programa? Temos muita coisa interessante, né? E se você quiser fazer contato conosco, então temos os nossos diversos canais aí. Temos o nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Temos o nosso Instagram, que é o @você em sintonia. Temos o Facebook Você em Sintonia e temos também o nosso canal no YouTube, que é Você em Sintonia. Então, qualquer um destes meios de contato podem utilizar, mandem mensagens, que é sempre um prazer imenso receber o contato de vocês, nossos ouvintes. Bruna, então continuando, né, e Teco, a gente vai falar de mais uma data de aniversário. A Márcia Ribeiro também nos procurou. Muito obrigado, viu, Márcia, pelo seu contato, pedindo aí as características dos nascidos no dia 29 de dezembro. Teco, o que você pode dizer então sobre os nascidos neste dia 29 de dezembro? Márcia Ribeiro, um abraço, obrigado pela sua mensagem. Márcia Ribeiro nasceu no dia 29 de dezembro. As pessoas no dia 29, como a Márcia, 29 de dezembro também, costumam ter uma natureza dócil. São pessoas afetivas. Algumas têm até essa expressão afetiva nos olhos, no semblante de uma forma geral, né? Agora, o que é interessante é que mesmo elas sendo dóceis, afetivas, são muito humanas. Algumas pessoas no dia 29 do 12 têm uma liderança meio assim que nasce com eles. Eles conseguem naturalmente desenvolverem um caminho de liderança, de chefia, de coordenação, de situações do tipo, cargos de mais responsabilidade. E é interessante, por quê? Porque é como se fosse uma liderança humana. Eles são dóceis, como eu disse, a maior parte é muito afetiva, se coloca no lugar dos outros, enfim. Mas também tem condições, até por este motivo, de terem essa psicologia, de desenvolverem uma certa liderança. O mais interessante é que algumas pessoas, no dia 29 do 12, como a Márcia, elas não querem muito essa chefia. Não quero, prefiro viver a minha vida de uma forma mais tranquila, mas caso seja necessário, caso isso seja acionado por algum momento, por algum motivo, em família, elas desenvolvem de uma forma muito assim favorável, com muita competência, essa gerência, essa liderança, como eu falei, né? Um forte lado psicológico, que eu acho que ajuda muito, porque elas têm muita tendência a trabalhar e a desenvolver a vida delas no social, com pessoas em geral. São muito boas conselheiras, são pessoas que têm o dom de ouvir os outros, o que é muito importante. Na maior parte das vezes, ouvir uma pessoa é ajudá-la muito mais do que dizer alguma coisa a ela. E pessoas como a nossa amiga Márcia têm essa capacidade de ouvir, a pessoa se sente ouvida, se sente valorizada, isso é um dom deles também. Pessoas do dia 29 são éticas, são pessoas muito éticas, são pessoas que também favorecem a questão da liderança, em muitas delas por isso, porque a questão ética neles é bem acentuada, um senso de justiça, de limite das coisas, não são egoístas, são muito longe, muito distante de serem egoístas. Tem um bom e um favorável senso de humor. Algumas têm um senso de humor mais sutil, mas
Pessoas do dia 29 em geral e 29/12, que são muito sociáveis, principalmente 29/12, têm esse senso de humor que eu acredito que deva ser muito trabalhado, muito valorizado, porque isso traz uma harmonia, ajuda até a saúde física, né, caso ele seja mantido e valorizado. Tentar trabalhar e viver sempre no lado mais leve da vida, porque isso é uma característica muito forte de quem nasceu no dia 29, né? Um cuidado para vocês aí, para você, Márcia Ribeiro, né? Não se esquecer de você, porque algumas pessoas do dia 29/12, muito prestativas, muito companheiras, muito amigas, muito humanas. E onde está você nisso tudo? Liderança, você assume responsabilidades, você se envolve com essas responsabilidades, mas de qualquer forma, não se esqueça de si própria, né? Principalmente na relação afetiva, né? Não fica vivendo para o outro, viva a troca que a relação pode te trazer. E um outro alerta a você, né? Evite se sentir sufocada, oprimida, entalada com as coisas que você gostaria de falar, de dizer ou de pôr para fora. Valorize-se, né? É muito importante que você exerça a tua liderança, a tua sensibilidade, a tua psicologia, mas sempre respeitando e valorizando a si própria. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço. Muito obrigado então, Teco. E Márcia, espero que você tenha aí se identificado com as características, né? E escreva pra gente, diga aí o que você achou, para que a gente tenha aí um feedback sobre o nosso programa. Tá certo? E se você ouvinte se identificou ou se não se identificou ou quer ouvir em relação à sua data, escreva pra gente, faça contato conosco para que a gente trace aí o seu perfil de acordo com a sua data de nascimento, ok? Agora, Teco, temos aqui mais um caso para a gente conversar, né? É o caso da Ivone Sintra, ela tem 29 anos e é secretária. Ela diz o seguinte, olha, ela sempre discute com a mãe, ela sempre é desaprovada e criticada por ela. Aí ela pergunta, né, por que ela vive me criticando? Será que eu não faço nada certo? E aí ela termina dizendo que vivem desse jeito há muito tempo e o tempo todo. O que você pode dizer aí para Ivone Sintra sobre este caso de desaprovação e de críticas contínuas por parte da mãe dela, Teco? Olá, Ivone. Você escreve para nós para falar a respeito da sua relação com a sua mãe e eu começo agradecendo a sua participação e, como eu digo para os nossos ouvintes, façam como a Ivone, façam como todo esse pessoal que escreve para nós, que liga para nós, participem. Nós construímos o programa, o David já disse isso a vocês, a partir da participação de vocês. O programa visa essa comunhão. E a Ivone está ilustrando, ajudando o programa à medida que ela faz a participação dela. Ivone, você se sente criticada, você fica magoada, você acha que a sua mãe não é capaz de ver nada de bom em você. É muito interessante falar sobre esse tema, porque às vezes eu escuto depoimentos desse tipo e eu pergunto... por que será que nós temos tanta dificuldade de vivermos o lado favorável, o lado ensolarado, que a vida nos oferece? É impressionante como as pessoas não se dão conta, não só a Ivone ou a mãe dela, mas nós estamos tão viciados, tão inclinados a viver o lado difícil, o lado sombrio da vida, que parece que essa é a tônica, essa é a constante, essa é e deve ser a realidade. Eu estou lembrando de uma frase, Ivone, de uma terapeuta. A frase falava mais ou menos isso. Nossa luz e não a nossa escuridão é o que mais nos amedronta. Eu nunca vou esquecer essa frase. A nossa luz talvez seja o que mais nos dá medo e não a nossa escuridão. É como se nós fôssemos impelidos a viver na cobrança, na mágoa,
no desamor, no desafeto, coisas do tipo. Parece que nós humanos temos muito medo da alegria, da leveza, da satisfação, da beleza. Aí você olha um parque, por exemplo, num domingo, e você vê aquela criançada correndo com os braços abertos, parece estar voando, e sorri para o sol, e sorri para aquele momento. Um dia nós fomos assim, né, Ivone? Todos nós. Parece que a gente vai neutralizando essa condição dentro de nós. Parece que a alegria, a felicidade é algo criticável, é algo feio, talvez, eu não sei dizer direito. O que eu estou vendo, por isso que eu comecei fazendo esse comentário, o que eu sinto no seu depoimento, é algo que eu sinto muito entre casais, entre irmãos, enfim. E hoje parece que o programa trabalhou muito isso, que foi muito legal, e foi por acaso que não existe acaso. O que eu quero me referir, Ivone, é que muitas vezes eu tenho um amor tão grande por aquela pessoa, eu tenho um sentimento tão forte por ela, que eu me perco. Eu não sei lidar com aquilo, eu não sei o que fazer com aquilo. Só que eu também não sei que isso está acontecendo. Então eu escuto coisas do tipo, puxa, Teco, se ele soubesse o quanto eu amo ele. Já ouvi muito essas frases em consultório, sabe? Ou então, se ela soubesse a importância que ela tem para mim. Parece que essa comunicação é meio velada, meio proibida entre as pessoas. O que você está querendo me dizer, Teco? Que minha mãe no fundo gosta de mim e ela fica me reprovando por quê? Porque de repente o amor assusta. O amor é algo que faz eu me sentir bem, que faz eu me expandir, eu me sentir leve, feliz. E aí de repente isso tudo é perigoso, isso tudo é pecado. Isso tudo é algo que eu não devia estar vivendo e expondo. Eu já escutei pessoas me dizendo, eu estou tão feliz que eu estou com medo que aconteça alguma coisa ruim. Então, parece que nós humanos somos pessoas negativas, pesadas talvez, mas não foi assim o tempo inteiro, basta você ver crianças, né? E se tiver um animalzinho junto, então, a interação de um animal com uma criança é a coisa mais linda do mundo, porque eles estão ali celebrando a vida. A gente vai deixando isso, a gente vai se tornando cheio de medos e de segredos e uma autotortura, autocrítica, e a gente passa a culpar o mundo disso e tudo mais. Talvez a gente tenha que entender que as coisas não são dessa forma. Eu vou te pedir para fazer uma experiência. Por favor, não me julgue como um verdadeiro louco, porque é algo que eu peço muito às pessoas. À medida que a sua mãe estiver falando, em vez de você levar ao pé da letra aquelas palavras, aquele discurso, olha para ela. Deixa um pouco aquelas palavras serem colocadas no ar. Não presta tanto atenção, por incrível que pareça. Olha além disso. Percebe que de repente você está vendo uma mulher ali que tem medo de ser abandonada, ou que não se sentiu uma mãe adequada e que talvez fique tão mal de não se sentir uma mãe adequada que ela te critica para se aliviar. Nós temos muitos jogos mentais, Ivone. E talvez se você descobrir nas entrelinhas do discurso e da crítica da sua mãe que ela te ama, você não vai se surpreender tanto assim, não. Faz isso, nós estamos num momento favorável para isso, né? Faz com que todo aquele discurso e aquela reclamação sejam interpretados de uma maneira mais profunda, além das palavras. Professor meu, um psiquiatra que eu tinha muito respeito por ele, quando eu me despedi dele, eu o abracei e agradeci tudo que ele fez por mim. E ele olhou para mim e falou, Teco, procure não se basear e não viver preso ao que as pessoas falam. Tente ir além disso, senão você nunca vai conseguir ser um bom terapeuta. E eu nunca esqueci um conselho de um verdadeiro pai, ele fez, né?
Então vamos tentar ir um pouco além do que as pessoas falam, Ivone. Eu tenho certeza que você vai ver na sua mãe solidão, amargura, medo, autocrítica, dor. E isso tudo eu escondo. E à medida que eu escondo, isso sai de uma outra forma. Sai como crítica, como frustração, como uma pessoa rabugenta. É porque ela não está bem com ela, né? No fundo, se você perceber toda essa fragilidade na sua mãe, é capaz de você não ficar mais tão chocada com essas críticas, que no fundo são bem tolas, não? E as pessoas que estão nos ouvindo sabem que muitas vezes o que tem por trás daquela discórdia é um medo muito grande do amor que nós temos por outra pessoa. O medo da leveza, o medo da alegria, o medo do amor. Eu acho que dá para a gente terminar isso com algo que eu defendo e guardo muito comigo. As pessoas vivem pedindo e vivem rezando e vivem ansiando e aspirando para que uma luz brilhe sobre elas, né? Eu acho isso muito bonito e muito válido, muito verdadeiro, que a luz brilhe sobre nós, isso é fato, nós precisamos. Mas toda vez que eu escuto uma pessoa falar isso, me vem automaticamente um outro pensamento, Ivone, uma outra frase. Por que às vezes, no lugar da gente pedir que a luz brilhe sobre nós, a gente não tente fazer com que essa luz brilhe a partir de nós, através de nós? Por que a gente não tenta fazer com que esta luz comece dentro da gente? Por que tem que ser sempre a partir de fora? Porque eu automaticamente já me vejo mais opaco, mais angustiado, sem horizonte muitas vezes. Talvez não seja dessa maneira. Uma vez eu estava comprando umas coisas no mercado e a moça que estava passando as compras falou: puxa, vai chover e eu vou sofrer para chegar em casa. Eu falei para ela: não se preocupe tanto com estas coisas, você é jovem, você vai ter toda uma vida pela frente, não vale a pena você ficar se torturando com isto. De repente você daqui a pouco está casando, tem seus filhos, está vivendo uma outra etapa e toda essa amargura não teve tanta importância, eu disse a ela. Ela falou: o senhor me desculpa, mas se casar, ter filhos, isso não é para mim. O senhor não sabe como eu vivo, nem onde eu moro. E eu fiquei muito triste, porque eu vi que ela já estava se sentindo proibida de ser feliz, ou de ser alegre, ou de... Sabe, ela já estava perdendo toda a possibilidade de ver o lado, como eu chamo, ensolarado da vida. Então, quem sabe a Ivone está ajudando a gente a pensar numa coisa muito interessante. Que a luz brilhe sobre nós, que assim seja, né? Quem sou eu para dizer o oposto? Eu preciso dessa luz. Mas que às vezes esta luz brilha através de mim. Com certeza isso vai mudar bastante o curso das coisas. Eu espero ter ajudado. Muito obrigado pela sua participação e um grande abraço. Pois é, Ivone e ouvintes, a mente e comportamento humano é muito louco mesmo, não é verdade? Ouvindo o Teco falar, passam filmes em nossa cabeça. Eu não sei se com vocês acontece o mesmo, né? E aí a gente passa a refletir sobre momentos de nossas vidas. Eu acho que isso também deve acontecer com vocês. Mas para contribuir com um comentário, acho que também podemos pensar em expectativas, né? Eu acho que uma das coisas que mais podem atrapalhar a harmonia em qualquer relação é ficar pensando, imaginando e criando expectativas sobre as pessoas, né? Eu acho que ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo, vai me falar tal coisa. Daí isso não acontece. Neste ponto aparece a frustração. E aí não há harmonia, né? Quando estamos frustrados, não tem como ter harmonia. Então vem a irritação, que desencadeia o desentendimento, a discussão e as críticas e etc. Então acho que um dos caminhos também é não ficar criando muita expectativa, né? É o viver e deixar as coisas acontecerem e não criar expectativa para não criar cobrança. Eu acho que é um comentário aí, é uma contribuição para este caso da Ivone.
E você, Bruna, o que você pensa sobre isso? Olha, eu gostei muito da parte em que o Teco fala pra gente tentar olhar o lado ensolarado da vida, né? O lado mais brilhoso, para que a gente abandone um pouco aquela visão tão sombria, tão pessimista. E engraçado, enquanto ele estava falando, né, a respeito de a Cris buscar essa luz dentro dela, né, ao invés de esperar que a luz incida do lado de fora para dentro. Então, buscar dentro dela essa luz. E eu me lembrei de uma vez que o Teco me contou uma história, que o Teco adora contar histórias, né? E a gente adora as histórias do Teco. E ele me falou a respeito de um refrão de uma música de um cantor chamado Neil Diamond. No trecho dessa música que ele falou pra mim, a música chama-se Heartlight. Ele fala que nesse trecho acenda a luz do seu coração, deixa brilhar aonde você for. E quando ele me falou isso, eu anotei, porque eu achei muito bonito. E no momento em que ele estava falando a respeito dessa luz interna, para que a gente deixe brilhar, eu lembrei desse trechinho da música, né? Então é isso mesmo, é a gente deixar fazer com que a nossa luz irradie, contagie quem está perto de nós, né? Ter essa escuta um pouco mais atenta para o que as pessoas dizem a nosso respeito, mas assim, tentar entender também um pouco da situação, um pouco do que o outro vive, né? E tentar contagiá-lo com a nossa luz do coração, muito brilhante, para que a gente leve brilho aí onde quer que a gente vá, tá certo? Muito boa sorte para você então com a sua mãe, tá bom? Um abraço. Muito bacana, Bruna. E aí eu acho curioso os pontos de vista, né? Então a gente sempre aborda os temas com diversos olhares, e aí o ouvinte também tem o direito de fazer o mesmo. Escrevam pra gente aí, através de todos os nossos canais, né? Porque a sua participação, como a gente sempre diz, ela é muito, muito bem-vinda, certo? Bruna, agora nós temos aí o nosso quadro Criando Sua Sintonia. O que você traz pra gente para que os ouvintes aí criem a sintonia deles com eles mesmos, Bruna? Bom, vocês já ouviram falar em água solarizada? Pois é, a água solarizada, ela promove muitos benefícios para quem a consome. Vocês fazem ideia de como é que a gente faz aí para produzir essa água solarizada e tomar? É muito simples. A água solarizada, ela deve ser produzida a partir de água filtrada colocada dentro de uma garrafa de vidro e sendo colocada exposta ao sol por no mínimo 1 hora. Então você pega a sua garrafa de vidro com tampa, enche lá com água filtrada e coloca no sol por no mínimo 1 hora. Depois você vai deixar essa água esfriar, né? Porque ela tá ali no sol quente, e vai tomá-la em pequenos goles, em pequenos copos durante o dia, durante a semana. Por quê? A água solarizada, ela é energizada com a luz do sol. E ela tem um poder muito grande de equilibrar e harmonizar nosso corpo e nossa alma. Ela equilibra a nossa energia. É muito interessante fazer uso dessa terapia, fazer uso dessa técnica. Também é possível aliar a esse tratamento da água solarizada, né, cores. Então, por exemplo, se você usar garrafas de vidro de cores variadas, você vai obter os benefícios da água solarizada mais os benefícios daquela cor. A água solarizada, ela ajuda a combater estresse, desânimo, cansaço, né? Ela tem uma energia vital, a energia do sol que você vai consumir. Se você não tiver a garrafa de vidro das cores que eu vou falar aqui para você agora, você pode embrulhar um papel celofane nas cores, né, que a gente vai conversar, em volta da garrafa quando ela estiver lá tomando sol. As cores que você pode usar são diversas, tá? Vou dar alguns exemplos e os benefícios. Então, se você tomar água solarizada de garrafa vermelha, você vai afastar o seu desânimo. Se você tomar de garrafa amarela, você vai melhorar o seu raciocínio.
Se tomar de garrafa laranja, você vai ajudar a melhorar a sua autoestima. Se tomar de garrafa verde, você se energiza e equilibra seu corpo e alma. Se for garrafa azul, tranquiliza e combate o estresse. Se for garrafa roxa, fortalece a conexão espiritual. E se for garrafa rosa, favorece o amor e a afetividade. Então, se tiver a garrafa de vidro nessas cores, coloca a água, tampa, põe lá no sol por 1 hora, espera um pouquinho e vai tomando em golinhos ao longo do dia, ao longo da semana, como um elixir. Se você não tiver a garrafa de vidro naquela cor, é só pegar uma garrafa transparente, colocar água, tampar e embrulhar de celofane nas cores que eu falei aqui. Então, testa aí, vê o que acontece, vê se você gosta, se te traz os benefícios e conta pra gente então, tá certo? Muito legal, então, Bruna. Mais uma que eu estou aprendendo aqui. Água solarizada. E vocês, ouvintes, se não conseguiram anotar tudo, não se preocupem. O programa vai ficar gravado no YouTube. Vocês podem ouvir quantas vezes quiserem, tomar nota de tudo, porque de fato essa dica é muito interessante. E vamos falar então novamente aqui do nosso ouvinte muito especial. E ele é um ouvinte mesmo, viu, pessoal? O senhor Toninho do Pão. Ele tem um Facebook, o Facebook dele é Seu Toninho do Pão e Cida Docinho, né? Eu sei que você ficou com vontade desse pão. Então vai lá, entra lá no Facebook, procura lá Seu Toninho do Pão e Cida Docinho, né? E consegue fazer o pedido até por lá. E como é que funciona isso? Se você mora em Nova Odessa, ele está todos os dias circulando a cidade, né? E entregando os pedidos que ele recebe, né? Então, se você quiser maiores informações, fale aqui conosco, mande uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp do programa e a gente retorna para vocês aí o contato dele, tá certo? E falamos também então aqui do divulga.novaodessa, né? É uma conta do Instagram que divulga trabalhos e prestações de serviços da cidade de Nova Odessa, né? Então, se você tem interesse em algum tipo de serviço, ou produto, ou loja, né? Vai lá, entra no @divulga.novaodessa que tem bastante coisa legal para você olhar e procurar por lá. E se você quiser anunciar alguma coisa, né, ou pedir para que ela divulgue nesta conta do Instagram, também @divulga.novaodessa, ok? Eu acho que é uma prestação de serviço muito bacana, é um negócio bastante legal pra gente encontrar aí as coisas que a gente procura na cidade de Nova Odessa, certo? E Bruna, também nós temos aí todas as semanas a mensagem do tarô, né? Eu vi que você já preparou alguma coisa aí para os nossos ouvintes. Então, o que o tarô traz de mensagens aí para os próximos dias, Bruna? Bom, o tarô sempre trazendo aquela mensagem para nós, para que a gente reflita e pense um pouquinho aí a respeito do significado e da mensagem das cartas. O tarô está pedindo para que a gente não entre numa sintonia de derrotismo nesse momento, né? Por mais que a gente saiba que tá tudo acontecendo lá fora e não tá fácil para ninguém, a gente não pode entrar nessa sintonia, nessa vibração de derrotismo. Nós precisamos acreditar que tudo vai passar, que as coisas vão se restabelecer, que a vida vai ganhar novo sentido, né? A gente precisa se colocar diante dos desafios que surgirem, e aí os desafios não são só relacionados à questão da pandemia, né? O tarô ele é muito abrangente, então aqui são desafios da nossa vida, desafios que nós temos diariamente. Então nós precisamos nos colocar diante desses desafios, esses desafios que surgem, e precisamos de muita coragem e muita esperança, né? Para acreditar que nós estamos fazendo o melhor que nós
pudermos. É sempre assim, ter muita coragem e usarmos aí do que nós temos de melhor para enfrentar as situações. É preciso que a gente se reinvente nas maneiras de pensar, nas maneiras de agir, nas maneiras de nos relacionarmos. Então é muito importante que a gente consiga pensar sobre isso esses dias e consiga aí tentar rever algumas coisas, alguns comportamentos, tá certo? Então essa é a mensagem do tarô para essa semana. Vamos evitar aí o pessimismo, o derrotismo, né? Não vamos pensar que tudo está acabado. Vamos pensar que precisamos ter coragem de seguir adiante e enfrentar os desafios que a vida nos coloca, né? Dessa forma, nós vamos ficando cada vez mais sintonizados, cada vez mais conectados com a energia da vida, com a energia do universo, com a energia suprema e divina, tá certo? Então, boa semana para vocês, que vocês tenham aí sucesso nos obstáculos que surgirem. É isso aí, então bola pra frente, vamos pra cima. E agora então, chegamos na hora do abraço. A hora dos abraços. Programa Você em Sintonia. Nós temos aí a nossa ouvinte querida, Dona Luzia. A Dona Luzia sempre nos procura e sempre deixa aí um abraço para todos os nossos ouvintes, viu, ouvintes? Então sintam-se abraçados aí por Dona Luzia. A Dona Luzia, ela é de Nova Odessa, do Jardim do Éden. E aí ela sempre também deixa um abraço pra gente aqui do programa, né? Então a gente retribui aí o seu abraço, viu, Dona Luzia? Um abraço muito carinhoso para a senhora. Queremos também deixar aqui o nosso abraço para o Cícero Silva, de Afogados da Ingazeira de Pernambuco. Olha onde nós estamos chegando. Muito obrigado, viu, Cícero, aí pela sua participação e pelo contato que você fez conosco. Também um abraço para Celso e Neuza Macácio, de São Bernardo do Campo, que também participam constantemente aqui do nosso programa com mensagens. Cidinha Costa, de Diadema, Vanessa Libardi, de São Paulo, a Márcia Pampolim, de São Paulo, a Elis Gariazzi e família, viu? Muito obrigado pela participação de vocês todos, também ela é de São Paulo. A Márcia Ribeiro, a Cláudia Moura, de São Paulo, Wagner Moraes, de Nova Odessa, e o senhor José Serpa, que também participou aí através das nossas redes sociais. E eu quero mandar aqui os meus abraços para as minhas irmãs Luciana Daniela e Maria Edith. Um abraço muito carinhoso para vocês. E você, Bruna, para quem você vai mandar os seus abraços? Bom, quero mandar meus abraços para o Pietro e a Valéria Turini, de São Paulo, que são nossos ouvintes aí assíduos, estão sempre nos acompanhando. Um forte abraço para vocês. Um abraço também para a Gabriela, minha prima, que está lá no enfrentamento, né, da pandemia, junto aos seus pacientes nos hospitais. E ela está desenvolvendo um trabalho muito bonito e muito importante. Tá certo? Um abração, Gabriela, para você. Pois é, e estamos chegando aí ao final de mais um programa, mas como a gente sempre faz, a gente não encerra sem uma mensagem, né? Então, para que a gente hoje consiga encerrar e deixar aí uma pontinha de reflexão para vocês, nossos ouvintes, e para nós também, trouxemos aqui uma frase de Mário Quintana. E a gente vai falar então aqui sobre otimismo e felicidade para encerrar o programa. Mário Quintana nasceu em 30 de julho de 1906, em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ele foi poeta, tradutor e jornalista brasileiro. A frase é a seguinte: viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Com esta mensagem encerramos mais um programa. Esperamos que vocês tenham excelentes dias aí por vir e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, um forte abraço para todos. Você ouviu
Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar.